Vamos pensar numa questão fundamental, talvez a maior de todas. Se Deus é infinito e a gente é finito, como é possível conhecer Ele? Como que o ilimitado se comunica com o limitado? Bom, é exatamente nessa doutrina, a doutrina da revelação, que a gente vai mergulhar para tentar entender isso. Olha só o nosso caminho. A gente começa com essa pergunta-chave. Dá mesmo para conhecer Deus? Depois, vamos explorar as duas formas como ele se revelaria. A revelação geral, que está em todo lugar, e a especial, que é bem mais focada. A gente vai entender por que uma não é suficiente sem a outra e, por fim, o que tudo isso muda na prática, no nosso dia a dia. Vamos nessa. Certo, então vamos direto para o coração do desafio, essa questão que, nossa, mexe com a cabeça de filósofos e teólogos há séculos. E a resposta da teologia meio que vira a nossa lógica de ponta cabeça. A ideia é que o conhecimento não começa com a gente procurando por ele, mas com a iniciativa dele de se mostrar. Como o texto de Romanos aponta, o que se pode saber sobre Deus é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, a iniciativa é sempre, sempre divina. Isso já nos joga num paradoxo super interessante. Por um lado, Deus é cognoscível, quer dizer, dá para conhecer ele, justamente porque ele escolheu se revelar, mas por outro lado, ele também é incognoscível, pelo menos na sua totalidade. Nós somos finitos, né? Nunca vamos conseguir entender por completo um infinito. Mas o ponto é que, graças a essa revelação, a gente pode conhecer coisas verdadeiras sobre quem ele é. Tá, então como é que ele se revela? A primeira forma é o que a teologia chama de revelação geral. E o nome já diz tudo, é geral porque, em teoria, está disponível para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer época. E essa revelação geral chega até nós por, digamos, 3 avenidas principais. A natureza que a gente vê, aquela lei moral que a gente sente no coração e o desenrolar da história humana. Vamos dar uma olhada em cada uma. João Calvino usou uma imagem perfeita para isso. Este mundo é o teatro da majestade de Deus. Pensa bem, a imensidão de uma galáxia, a complexidade de uma única célula, tudo isso funciona como um grande palco onde os atributos invisíveis de Deus, como o poder e a sabedoria dele, ficam em exibição. É o Deus invisível se tornando visível através daquilo que ele criou. Só que a revelação não é só para fora, ela também acontece por dentro. Sabe aquele senso que quase todo mundo tem de que certas coisas são certas e outras erradas? A nossa consciência. Pois é. Isso é visto como um eco da lei de Deus escrita no coração, sugerindo que existe um legislador moral por trás de tudo. E por último, a própria história. A ideia aqui é que o fluxo dos acontecimentos, sabe, a ascensão e a queda de impérios, nada disso é por acaso. A teologia propõe que Deus organiza os tempos e os lugares para que as pessoas pudessem buscá-lo. Isso transforma a história numa grande narrativa que aponta para ele. Mas a revelação geral não conta a história toda. Agora a gente entra na segunda categoria, que é muito mais direta, mais pessoal e, bom, sobrenatural. A revelação especial tem um objetivo bem diferente. Ela não serve só para mostrar que Deus existe. A ideia é revelar quem ele é de fato, seu caráter e, o mais importante, o caminho para ter um relacionamento de salvação com ele. E isso é algo que a natureza por si só não consegue fazer. Ao longo da história, essa revelação especial veio de várias formas, através de sonhos, de milagres como a saída do Egito e, claro, pela boca dos profetas. Todas essas formas acabaram sendo registradas e culminaram naquilo que é considerado a forma final e definitiva de revelação especial, as Escrituras, a Bíblia. E isso nos traz uma pergunta que é, assim, fundamental. Se Deus já se revela em toda a criação, por que precisa de uma revelação especial para a salvação? Porque a primeira não basta. A resposta teológica é bem direta. O problema é o pecado. Essa passagem de Romanos é forte. Ela descreve como a nossa capacidade de entender a revelação de Deus na natureza ficou, digamos, distorcida. A mente se tornou fútil, o coração ficou obscurecido, e isso nos impede de interpretar direito o que a gente vê. Ou seja, a evidência de Deus está em todo lugar, mas nós perdemos a capacidade de chegar na conclusão certa sozinhos. Então, a diferença entre as duas é crucial. A revelação geral mostra Deus como criador para todo mundo, mas ela é insuficiente para salvar. Já a revelação especial revela Deus como salvador, principalmente para a comunidade da fé, e é ela que contém o que é necessário para a salvação. Uma aponta o nosso problema, a outra apresenta a solução. Então, o ponto principal é esse aqui, muito bem resumido por esse documento histórico. A luz da natureza, a criação, torna as pessoas indesculpáveis por não reconhecerem Deus, mas ela não é suficiente para mostrar o caminho da salvação.
Para isso, as escrituras são, como diz a confissão, indispensáveis. Não tem como contornar isso. Certo, a gente entendeu a teoria. Mas e aí, qual o impacto disso na vida real? Vamos ver como essa doutrina toda se desenrola no dia a dia. As consequências práticas são gigantescas. Pensa bem, se a revelação especial é o único jeito de conhecer o caminho da salvação, então compartilhar essa mensagem se torna algo vital. A natureza ao nosso redor deixa de ser só um objeto de estudo científico e passa a ser também um motivo para adoração, um ponto de partida para conversar sobre fé. E no fundo, tudo isso nos lembra que Deus não é uma força distante, mas uma pessoa que pode ser conhecida. Essa revelação nos dá uma base para a verdade, para a moral, e nos mostra que as Escrituras são, de fato, um tesouro de valor incalculável. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Como a nossa visão sobre ciência, sobre arte, sobre história, sobre o nosso próprio dia a dia, como tudo isso mudaria se a gente passasse a ver o mundo não como uma série de acasos, mas como um contínuo ato de Deus se revelando? Fica aí a provocação.